E a pergunta que eu tenho que responder, eu peço desde já a sua ajuda, é qual foi a consequência prática da suspensão das contas de Pablo Marçal nas redes? Vamos lembrar que no final da semana passada, a campanha da Tabata Amaral entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para suspender as contas do Pablo Marçal nas redes sociais por suspeita de uso indevido para fazer campanha, enfim, cometer crimes eleitorais. A Justiça Eleitoral deu uma decisão liminar, né, suspendendo as contas dele. E daí o que que aconteceu? Pois bem, eu fui olhar para ver o que que tinha acontecido lá naquele, em vários termômetros, mas vamos usar aquele que a gente usou quando a gente fez o mesmo comentário uma semana atrás, mostrando que o Pablo estava dando um banho na concorrência, né? Ou seja, que é o Google Trends, a quantidade de buscas que as pessoas fazem pelo nome do Pablo Marçal no Google, ou no YouTube, ou em notícias, né? E o incrível é que a distância dele para os concorrentes não só se manteve, como em alguns casos até aumentou. Caramba. Porque ele tem um método. Aliás, a gente comentou isso no final da semana passada, quando Pois é, você surgiu essa falou que notícia, isso né? ia ocorrer. Quando a gente estava É, falando na semana passada, eu acho que em outro programa, acho que foi no All News, você exato. tinha dito, olha, não vai adiantar muito porque ele vai encontrar subterfúgio. Porque que o Pablo Marçal, qual que é a grande tática do Pablo Marçal? Ele remunera pessoas, ele paga para as pessoas que conseguem provocar mais engajamentos em vídeos sobre ele nas redes, ele dá dinheiro. E para isso ele não precisa necessariamente usar as contas dele, ele usa as contas das outras pessoas. E ele ele manipula o algoritmo das redes sociais para que esse efeito multiplicador pago ganhe uma dimensão gigantesca. E ele usou a suspensão das contas dele como matéria-prima para botar fogo nas redes. Ele foi um incendiário das redes, entendeu? Fez exatamente a mesma coisa. E ele conseguiu com isso um grau de exposição, gerar curiosidade no YouTube, na web, nos canais de notícias, maior até do que nos últimos dois debates. Então, sob esse ponto de vista, de tirá-lo do foco, não deu certo, tá certo? E, mais do que isso, se a gente vai no TikTok e vai no YouTube, o Pablo Marçal continua ali disputando a cabeça, não com a Tabata Amaral, com o Guilherme Boulos, com o Ricardo Nunes ou com o Datena. Ele está disputando cabeça a cabeça com o Lula e com o Bolsonaro, que são os dois políticos que mais provocam curiosidade e engajamento nas redes no Brasil, disparado. Então, ele se equiparou aos dois líderes nacionais em termos de exposição e mídia, e a suspensão das contas dele nas redes sociais não só não adiantou em nada para diminuir essa exposição, como ainda serviu de material combustível para queimar nas redes usando esses subterfúgios que eu expliquei. E daí isso vai gerando uma curiosidade, é que nem vento na queimada, né? Isso Uma dele coisa se, vai movimentando a outra. isso dele se equiparar aos dois líderes nacionais é que faz com que o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro tenham tanto medo do Pablo Marçal, né? Exatamente. E com razão, porque o Pablo Marçal é uma cunha dentro do bolsonarismo, começou como uma fissura e já está virando um racha. Aqui em São Paulo, as pessoas estão ignorando a orientação do Bolsonaro. Boa parte dos bolsonaristas se acompanha isso pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Ele fala, ó, Bolsonaro, eu nessa respeito muito você, capitão, mas nessa não tô contigo não. Nessa eu vou de aqui eu vou de Pablo Marçal, não vou apoiar o Nunes, que é aquele candidato do MDB. Pô, não tem nada mais sistema que o MDB. Como é que você pode ser antissistema e apoiar um candidato, o atual prefeito, que é do MDB? Não cola, né? É uma recomendação que não cola, não encontra guarida em boa parte do eleitorado Mas bolsonarista. Então, ele, efetivamente, você acha que ele consegue ir além do bolsonarismo? Pegar cara, fora da bolha? essa é a dúvida, né? Porque
ele tem uma rejeição muito, ele tem uma rejeição crescente, segundo o Datafolha, e principalmente entre as mulheres, porque ele é misógino, né? Ele fala barbaridades sobre o relacionamento homem-mulher. E, no entanto, Thales, a gente já viu em 2018 uma clivagem do eleitorado feminino muito diferente do masculino, e o Bolsonaro acabou na última hora conseguindo cativar o número necessário que ele precisava de eleitores do sexo feminino para vencer a eleição contra o candidato do PT na época, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no segundo turno. A misoginia do Pablo Marçal, quero crer, é pior ainda do que era do Bolsonaro. Mas eu não acho que seja impossível. Pelo grau de exposição que ele tem, por todas as táticas usadas pelos adversários até agora terem dado em nada, eu acho que esse risco é grande. Porém, eu continuo com a minha opinião. Eu não acho que o Pablo Marçal seja candidato a prefeito. Porque se ele, a pior coisa que pode acontecer para ele, se o objetivo dele, como é, um cara que tem a autoconfiança e eh, A ambição. pretensões gigantescas, a ambição gigantesca que ele quer ser presidente da República, né? E o último prefeito de São Paulo, que depois de ser prefeito conseguiu se eleger presidente, foi o Jânio Quadros. Ele foi prefeito em 1900, eleito em 1953, foi eleito presidente em 1961. Ou seja, faz 2 gerações que isso aconteceu pela última vez. Desde então, o prefeito de São Paulo não foi trampolim para ninguém. José Serra foi prefeito visando ser presidente, não conseguiu se eleger. João Dória foi prefeito visando ser presidente, não conseguiu se eleger. Fernando Haddad foi prefeito e candidato a presidente, não conseguiu se eleger. Dá para fazer uma série dos prefeitos de São Paulo que não chegaram a lugar nenhum. Porque é um pepino. Governar São Paulo não deixa você mais popular, deixa você mais impopular, muitas vezes, né? Então, eu não acho que esse seja o objetivo do Paulo Marçal. Eu acho que ele está fazendo o máximo que ele pode para projetar nacionalmente o nome dele, roubar grande parte do bolsonarismo e sair candidato para um cargo federal em 2026, seja ele senador, seja presidente da República até, dependendo do grau de sucesso que ele tiver. Agora, o problema do Pablo Marçal não é- portanto, eu acho que a justiça em algum momento vai barrar a candidatura dele, ou mesmo depois de eleito, vai barrar, não vai deixar de tomar posse, não vai diplomá-lo, porque tem crimes eleitorais óbvios que estão sendo cometidos. Mas isso vai dar um capital político para ele para 2026, se ele não se tornar inelegível. Além disso, ele comprou uma briga com o governo do estado, com o governador Tarcísio de Freitas, que odeia o Pablo Marçal, e por acaso é alguém que detém o comando da polícia, né? Então, tendo o telhado de vidro que o Pablo Marçal tem, com os aliados que ele tem no PRTB, também pode ser um fim, que é o que a Tabata Amaral está explorando nos filmes que a campanha dela tem feito sobre o Pablo Marçal, fazendo a conexão entre ele e o crime organizado. Esse também pode ser o fim do Pablo Marçal. Ou seja, pode acontecer em tudo, inclusive nada, nesse assunto. Bom, para encerrar e entregar aqui dentro do prazo combinado de 10 minutos de atraso, Thales, eu vou fazer a síntese dos 3 blocos. Peço desculpas aos nossos ouvintes que eu não consegui ler as mensagens, mas enfim, pelo nosso começo atribulado, a gente não conseguiu dar conta de tudo. Tivemos No problemas prim- técnicos. Famosos problemas técnicos, né? Desculpe a nossa falha, como diriam na Rede Globo antigamente. Como diria o Boni, né? Ah, O Boni é que, que instituiu. exato. Bom, a enquete